Olá, pessoal que me segue. Hoje a gente vai bater um papo com o Cristiano Viana. O Cristiano é fisioterapeuta e especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Ele é professor no Centro Universitário Celso Lisboa, no Rio de Janeiro, e mestre em morfologia na UERJ. Olá, Cristiano. Olá, Vanessa, tudo bem? Antes de Tudo mais bem? nada, prazer imenso estar aqui com vocês. Antes de mais nada, parabenizar, né, pelo canal, pela iniciativa e espero poder, né, de uma maneira bem didática, bem tranquila, poder colaborar aí com os seus seguidores aí, que não são poucos, né? Ai, tomara. Então, o tema de hoje, gente, é ventilação mecânica na Covid-19. E aí o Cristiano vai contar para a gente as experiências dele e explicar como é que funciona isso na prática. Cristiano, explica para a gente o processo de intubação. Legal. Intubação é um assunto que hoje se fala muito, né, por conta da pandemia da Covid-19. Então, é um tema que está muito em alta, né? Então, acho que vale a pena, assim, a gente discutir um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, deixar claro que a intubação é um procedimento médico, né? Então, o profissional médico é quem executa esse procedimento. O fisioterapeuta, o enfermeiro, eles participam, né, de todo o processo, desde a instituição, né, até a manutenção, o manejo e, por fim, o procedimento de extubação, que a gente deve conversar mais à frente. Então, a intubação, ela nada mais é do que a instituição, ou seja, a introdução de uma via aérea artificial, no caso de um tubo. Eu vou mostrar para vocês. Um tubo, isso aqui é um tubo orotraqueal. Então, o médico, ele após submeter o paciente à sedação, né? O paciente precisa estar em coma induzido. Então, esse tubo é colocado através da boca do paciente, passando pela laringe, chegando até a traqueia, que é aquele tubo que conecta as vias respiratórias com os pulmões. Uma vez esse tubo introduzido na traqueia, com uma seringa, né, tradicional, a gente insufla esse balonete. Existe um balonete lá na parte distal, né, do tubo, que a gente chama. Então, esse balonete insuflado, ele vai permitir que o ventilador mecânico, que é o que a gente vai falar hoje, né, em especial, o ventilador mecânico, ele possa substituir as funções, né, do sistema respiratório que, por algum motivo, se perdeu. Entendi. E quando o oxigênio na máscara deve ser substituído? Certo. É importante deixar claro que, muitas das vezes, a intubação ela não é o procedimento de primeira escolha, né? Existem outros recursos que são tentados, que são instituídos antes da intubação. E você citou um, que é o suporte, né, de oxigênio através de máscaras. Então, muitas das vezes, o paciente evolui com algum tipo de insuficiência respiratória, seja por uma crise asmática, seja por complicações do cigarro, seja pelo Covid-19, né? Então, esse paciente pode evoluir com um quadro que a gente chama de hipoxemia, que é a redução das taxas de oxigênio no sangue, né? Então, esse paciente precisa de um suporte de oxigênio terapia. Então, inicialmente, utiliza-se alguns dispositivos, como o catéter nasal, que é um tubinho que conecta no nariz, a máscara reservatório, que é uma máscarazinha mais simples, tá? E não obtendo êxito, né, sucesso com essa terapêutica, aí sim institui-se, né, elege-se a ventilação mecânica invasiva através da intubação. Então, se a gente for seguir respondendo sua pergunta, se a gente for seguir uma sequência lógica, né, inicialmente, em especial, eu acho que a sua pergunta é direcionada para o Covid-19, né? Então, esses pacientes que evoluem com hipoxemia, com redução da oxigenação de forma mais grave, né, eles precisam substituir a máscara, né, de oxigênio pela intubação.
Então, nesses casos, essa indicação se dá quando os pacientes apresentam uma queda muito grave da oxigenação. Isso a gente consegue saber através de um exame de sangue, né, da gasometria arterial. Então, uma oxigenação... É que tira no pulso? Pode ser sim, aqui na artéria radial, pode ser qualquer local que tem uma artéria, né? Normalmente usa-se ou a radial ou a femoral. Uhum. Então, coleta-se uma amostra de sangue e ali a gente consegue, Vanessa, ver a oxigenação desse paciente. Se essa oxigenação estiver muito abaixo do que se espera para cada indivíduo, né, existem valores específicos, aí já entra numa esfera mais técnica, mas se estiver muito abaixo do que se espera, né, do que seja compatível com a vida, o paciente precisa sim substituir a máscara de oxigênio pelo tubo orotraqueal que eu mostrei para vocês. E existe algum risco nesse processo de intubação e o paciente pode ter alguma sequela? Ah, sim. Como qualquer procedimento invasivo, existem seus riscos, né? Uhum. A intubação é um procedimento a qual, como eu já falei aqui, é introduzido nas vias respiratórias um tubo de plástico, né? Ele é flexível, mas é um trauma mecânico, né? Então, eu costumo sempre falar para os alunos que a ventilação mecânica é algo extremamente antifisiológico, tá? É necessário, né? Muitas das vezes é um procedimento fundamental para a manutenção da vida, mas tem os seus riscos e as suas complicações, né? Eu posso citar algumas. Eu mostrei para vocês, o balonete do tubo, ele precisa ser insuflado na traqueia do paciente. Então, se não houver um controle, uma monitorização apurada da pressão que você coloca nesse balonete, você pode predispor o que a gente chama de traqueomalácia. O paciente pode fazer o que a gente chama de isquemia de traqueia, ou seja, a pressão desse balão pode ser tão grande que pode comprimir os vasos sanguíneos traqueais e causar uma necrose, o tecido morrer e precisar amputar, né, um pedaço da via aérea do paciente. Então, complicações inúmeras podem acontecer. Eu citei duas aqui agora, mas posso citar outras, né? No procedimento da intubação, o médico precisa visualizar a cavidade oral usando um dispositivo de ferro chamado laringoscópio. Então, pode ter fratura de dente, pode ter lesão de gengiva, pode ter laceração de traqueia, esse dispositivo, esse laringoscópio, pode lesionar a traqueia, e eu já vi isso acontecer, e é uma situação muito, muito delicada. Então, a intubação, ela tem sim os seus riscos, tá? E como complicação, eu posso destacar a pneumonia associada à ventilação mecânica. É uma complicação muito comum dos pacientes em terapia intensiva, né? Ele evoluir muitas das vezes ele interna por um motivo e por conta da ventilação mecânica, por conta dele ter um corpo estranho dentro do organismo dele, ele pode desenvolver, por exemplo, uma outra infecção, uma pneumonia, que a gente chama de pneumonia associada à ventilação mecânica. Existe um tempo mínimo e um tempo máximo para se ficar entubado em casos de Covid ou em outros casos também? Então, o que nós temos na literatura hoje? Nós temos um consenso, né? Como qualquer segmento, nós temos o consenso brasileiro de ventilação mecânica, invasiva e não invasiva, tá? Que preconiza que esse tubo orotraqueal que eu mostrei, ele permaneça na via aérea do paciente em torno de 7, 10, no máximo 14 dias, Vanessa, tá? Então, mais do que isso, já tem que se pensar numa traqueostomia, que é a substituição, né, desse tubo orotraqueal por um tubo menor, né? Tenho até para mostrar para vocês. Isso aqui é uma cânula de traqueostomia, tá?
Então, você pode perceber que é muito parecida com o tubo. Você tem aqui o balonete, né, que a gente chama de cuff. Esse balonete, igualmente ao tubo orotraqueal, ele é insuflado lá na traqueia do paciente, né, para permitir que seja feita a ventilação mecânica. E o que difere a cânula de traqueostomia do tubo orotraqueal é que esse tubinho ele não passa pela boca. É feito um procedimento cirúrgico, né, na altura do pescoço, abaixo aqui do vulgo pomo de Adão, né, que no homem é muito nítido. É feito um orifício aqui pelo cirurgião e é introduzida essa cânula que vai direto na traqueia. Isso para o paciente é extremamente vantajoso, porque olha o bem-estar, né? Você tira aquele tubo da boca dele. Então, é muito mais fácil para o paciente tolerar, por incrível que pareça, essa cânula do que um tubo. Aí você me perguntou, e no caso do Covid-19? Não existe nada na literatura ainda, né? A Covid-19 é algo muito novo. Então, o que nós temos hoje de publicações são experiências de especialistas, né? Então, os especialistas regularmente têm publicado materiais com sugestões de condutas, de estratégias para o paciente COVID. E no caso do paciente COVID, a gente sabe, você até fez uma live muito, muito interessante recentemente com a doutora Gisele Fagundes, que falou um pouco do curso, né, da Covid-19, e a gente deu para ficar claro que a doença ela precisa de um tempo para se desenvolver. Ela tem as suas fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3. Então, o doente COVID, necessariamente, ele precisa passar por um tempo que a gente está percebendo que, na prática, é um tempo mínimo aí de 10 dias de ventilação mecânica, Vanessa. Então, a gente tem tolerado um pouco mais. Então, a gente tem paciente aí com tubo 15 dias, 18 dias, até 20 dias, eu já vi. Né? Por quê? Porque a gente tolera isso, porque sabe que o paciente, antes disso, é muito arriscado a gente tentar tirá-lo dessa situação de intubação. Então, a gente tolera um pouco mais, já entendendo o curso da doença, e executa, então, o procedimento de extubação sem necessitar da traqueostomia. Pode acontecer, nos casos da COVID, dele ser entubado, depois ser extubado e depois precisar ser entubado novamente porque aquele tempo não foi suficiente? Ou não, já vai logo para a tráquea? Não. O que você falou acontece, né? O que a gente chama de falha de extubação. Então você já até entrou numa outra temática, que é a extubação. Falamos já de intubação, que é a introdução desse tubo, né, nas vias aéreas. Agora você citou a extubação, que é o procedimento de retirada desse tubo, que acontece quando a causa que levou o paciente até aquela situação de intubação foi resolvida. Né? Então, o indivíduo evoluiu com uma pneumonia viral causada pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus da Covid-19. Internou, foi entubado, fez todo o tratamento farmacológico e conseguiu superar a doença, né? Então, agora, pensa-se o quê? No desmame, né, do ventilador mecânico para culminar com a extubação, a retirada desse tubo. Mas pode acontecer falha, né? Obviamente, existem testes muito bem definidos, tá, Vanessa? A gente não estuba o paciente, vamos estubar, não. Existem testes rigorosos que nos dão assim, a real noção se aquele paciente ele vai tolerar ou não novamente a respiração espontânea. Né? Mas como qualquer procedimento, pode haver sim falhas e o paciente necessitar de uma reintubação. Normalmente o ciclo é esse, Vanessa. O paciente foi extubado, ele falhou, dificilmente já se traqueostomiza. Tá? Normalmente, eles intubam novamente, tá? E já programam uma traqueostomia, porque a literatura é muito clara em dizer que falha de extubação aumenta a mortalidade. Então, é algo que não pode acontecer. Falha de extubação acontece, mas não deveria. Não pode. Bom? Entendi. Última pergunta.
Depois que o paciente faz a traqueostomia, isso no caso da COVID, depois que Sim. ele se curou, já passou da UTI, já foi para o quarto, a enfermaria que seja, acabou todo o processo. Ele vai voltar para casa com a tráqueo ou eles vão fechar a tráqueo porque, ok, já acabou a infecção, acabou a doença, não volta mais com ela para casa? Então, Vanessa, em tese, não tem por que esse paciente ir para o domicílio com a traqueostomia. Normalmente, isso acontece em pacientes neurológicos. Como, por exemplo, o paciente faz um acidente vascular encefálico grave, né, que perde a cognição, perde a interação, perde funções motoras intelectuais, e então é mais seguro que esse paciente traqueostomize e vá para casa com uma via aérea artificial que favoreça ele proteger as vias aéreas. Por exemplo, até um caso muito emblemático hoje aí na mídia, né? Vocês devem conhecer, né? O sambista Arlindo Cruz. Ele teve um AVE hemorrágico grave, né? E precisou ficar entubado longo tempo, foi traqueostomizado, ficou mais um longo período traqueostomizado e foi para casa traqueostomizado. Ele até hoje está traqueostomizado. Por quê? Porque o acidente vascular dele foi muito grave, então ele não é mais seguro para ele se proteger de um engasgo ou de uma secreção que acumula com aquela cânula. Não é o caso do paciente COVID. O paciente COVID ele tem uma doença sistêmica com foco principal o pulmão, que uma vez resolvido, né, ele pode ser, ele no seu caso você disse que ele evoluiu para traqueostomia, no intra-hospitalar mesmo, todo o processo de decanulação acontece e esse paciente vai para casa sem a cânula de traqueostomia. Em tese, não tem nenhuma justificativa plausível para que ele vá para casa com a cânula. Então, normalmente, os serviços aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né, que é o eixo que eu trabalho, a gente evolui todo o desmame da cânula até chegar no estágio de decanulação, né, isso é feito também pelo médico cirurgião, fecha ali aquele orifício, curativo, e o paciente normalmente tem alta para casa no dia seguinte. Exatamente. Então é isso, Cristiano. Eu queria agradecer a sua participação. Tirou bastante as minhas dúvidas e acho que as dúvidas de muita gente. Que isso. Eu que agradeço, Vanessa, pela oportunidade, é sempre legal a gente estar difundindo conhecimento, né? Até para as fake news, né? São muitas informações aí, você como jornalista sabe disso, são muitas informações aí que hoje não são fundamentadas e acaba gerando pânico, tá? Então, deixar uma mensagem que ventilação mecânica, intubação não é o fim, né? Então, é apenas um estágio, uma etapa que muitos pacientes precisam passar para dar aquele repouso para o sistema respiratório para que a doença possa ser sanada, ok? É isso, eu acho que a gente tem que levar a informação de um jeito que todos entendam e que não cause o pânico do jeito que a gente está recebendo de alguns outros veículos. Exatamente, concordo plenamente. É isso daí. Então é isso, Cristiano. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.